Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. Nesse momento eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra para a nossa edificação, porque a nossa alma necessita da palavra, irmãos. E com essa saudade que nós estamos nela de reunirmos na congregação, para exaltar o nome do Senhor, para louvar o teu santo nome, né? Nós esperamos por esse momento que vai chegar, com certeza vai chegar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Números, no capítulo 15 e do versículo 37 em diante. Se vocês quiserem me seguir aqui nessa palavra, nós vamos falar sobre o lembrete na vida do cristão, que realmente é de suma importância nós estar sempre lembrando daquilo que Deus tem feito em nossa vida. De contrário, nós seríamos ingratos, né? Além de nós lembrarmos, nós temos que agradecer o Senhor por todos esses feitos que Ele tem em nossa vida. Então, nós encontramos aqui no livro de Números, no capítulo 15, do versículo 37 em diante, onde nós lemos assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Prezados irmãos, lembretes nos ajudam, né, a memória. Papeletas, cartas, e-mails e até mesmo uma placa à beira da estrada de advertência, né, avisando qual é a velocidade máxima permitida. Tudo isso é um bem para a nossa vida, para a nossa direção. Então, no texto de hoje, lemos que Deus ordenou aos israelitas que acrescentassem ornamentos pendentes às extremidades das suas roupas, mostrando assim que eram o povo de Deus. Deus sabe que o ser humano tem a tendência de se esquecer do seu Criador. As borlas, franjas, eram lembretes. Estava ali para que não esquecessem dos mandamentos. Se eles obedecessem ao Senhor, seriam vistos como um povo consagrado, como nação santa.
poderia ser um testemunho às nações ao redor que adoravam toda a sorte de deuses falsos. Assim, vendo as bordas e questionando o seu significado, um estrangeiro poderia vir a crer no Deus único e verdadeiro. Então, aquilo era uma marca que Deus ordenou ao povo de Israel, que eles usassem aquilo como lembrete, para que aquilo eles lembrassem, para que não esquecessem dos mandamentos do Senhor. Então, e assim servir testemunho, porque quando os estrangeiros questionassem por que aquele sinal ali naquelas vestes deles, né? Eles destacavam aquilo nas suas roupas, e então aquilo seria até um testemunho para as pessoas, os estrangeiros que adoravam outros deuses, e poderia até se converter ao Senhor. E então, irmãos, Deus ele tem muitas maneiras de nos alertar. Deus preocupa conosco. Ele tem muitos meios para alertar a nossa memória diante de algum acontecimento. Ele tem todas essas maneiras. Ele usa até mesmo o sofrimento, como confessa o autor do Salmo 119. Quando desobedeceu, ele disse, no Salmo 119, versículo 67, diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Aleluia. Nós vemos o profeta Jonas, ele sentiu que iria morrer. Então, ele lembrou-se do Senhor a quem havia desobedecido. Em Jonas capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Aleluia! Eu me lembrei do Senhor. A história fala que ele sentiu aquelas plantas marítimas rodeadas na sua cabeça enquanto ele descia naquelas águas, antes que o peixe ali pegava. E ele sentiu que andou nas raízes das montanhas, no fundo do mar, e lá dentro daquele peixe, ele lembrou do Senhor. Então ele decidiu aceitar a sua missão e anunciou, então, a mensagem divina ao povo de Nínive. Ele então decidiu obedecer à ordem de Deus. Ele orou a Deus lá no ventre do peixe. Ele lembrou do Senhor e Deus livrou ele daquela situação. Mas ele foi para Nínive. O peixe lançou ele naquela praia. E ele então seguiu para Nínive para pregar o arrependimento para aquela grande cidade de 120 mil habitantes, cujo até o rei de Nínive mandou que até os animais jejuassem arrependido. Então, olha como Deus fez na vida de Jonas. Então, meus irmãos, Pedro, nós estamos falando aqui sobre lembrança, lembrete, sobre lembrança. Pedro, para Pedro que negou conhecer Jesus, no momento que Jesus foi preso, no momento que ele foi preso para ser julgado, antes Pedro disse para ele: Senhor, isso não vai acontecer, aonde você estiver, eu estarei junto. Mas Jesus diz assim: não, Pedro, com minhas palavras,
não, eu te conheço, isso não vai acontecer assim. Eu estarei contigo, Senhor, ainda que todo mundo te deixar. Mas então Jesus diz para ele assim, olha, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro estava ali, quando Jesus foi preso, ele estava acompanhando mais de longe, entrou no meio daquelas pessoas, algumas pessoas reconheceu ele, e ele negou, não, eu não conheço este homem, nunca vi, não sei o que estão falando. Por 3 vezes, 3 pessoas diferentes, uma da outra, chegou e disse, eu conheço esse homem é Galileu. Ele disse, não, eu não conheço, não sei o que eles estão falando. Quando inteirou as 3 vezes que ele negou, ele escutou o galo cantando e ele lembrou. Aleluia. Ó, irmãos, foi aonde ele chorou amarguradamente, se arrependido. Mas ali foi um lembrete na vida dele, o galo cantou. E ele se arrependeu. E Deus, então, irmãos, nessa leitura, mandou que eles colocassem as bordas. Diz para Israel que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as bordas em cada canto presas por um cordão azul. Aquilo era um lembrete para que eles não se esquecessem da lei do Senhor, não se esquecessem do mandamento do Senhor, né? Então, quando nós olhamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5 em diante, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a seus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha o lembrete aí, ó. Olha o que Deus falou para o povo de Israel nesse texto aqui de Deuteronômio, né? Que para eles atarás como sinal na tua mão e se terão por frontal entre os seus olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe por quê? Porque no versículo 20 diz assim, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam esse testemunho e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, também o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Então, Israel tinha por obrigação de ter isso em lembrança, como lembrete na sua casa, escrever nos seus umbrais das suas portas, ensinar os seus filhos caminhando, falando desta lei, falando dos seus mandamentos. E quando os filhos de Israel, posteriormente, depois que eles introduzissem na terra prometida, depois que aquela geração passada já tinha morrido, aqueles tinham que estar sempre lembrando, quando os filhos pequenos perguntassem que testemunho era este
Eles iam dizer, porque nossos pais foram escravos de Faraó no Egito, e Deus, com mão forte, fez prodígio, fez sinais, fez milagres na vida dos nossos pais, tirando nós do Egito para introduzir nessa terra. Para que nós não esqueçamos da sua lei, da sua ordenança, que Ele ordenou que nós pudéssemos praticar. Fazer diferença entre os povos da terra. Então, nós sabemos que os homens de Deus sempre tiveram a preocupação, os profetas, os patriarcas tiveram a preocupação de manter esta lembrança na vida do povo. Como ali em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra do teu Criador, lembra-te do teu Criador. Olha bem o conselho de Salomão. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos, os quais dirás, não tenho neles prazer. Irmãos, temos que lembrar que somos propriedade de Deus e empregar nossa vida, o nosso trabalho para Deus enquanto é hoje, enquanto é dia, antes que a noite venha, que Jesus disse. O Senhor quer que sempre estaremos atentos à tua santa palavra. Jesus, ele disse em João, capítulo 14, versículo 26, quando o Espírito Santo, o Consolador, a qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, aleluia, de tudo o que vos tenho dito. A função, a missão do Espírito Santo que Jesus enviou para a igreja, uma das funções é para fazer lembrar daquilo que ele tinha dito, que ele falou, daquilo que ele ensinou, para que o povo não se esquecesse. Porque o homem, tem tendência de esquecer as coisas. Israel, com toda a lei de Deus, com toda a lembrança de que Moisés escreveu, que os profetas alertaram a eles esqueceram quando entraram na terra prometida, seguindo outros deuses, adulterando, o adultério espiritual, seguindo a outros deuses. Espero, irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui na quarentena, estamos fora da nossa congregação, mas não estamos fora do propósito de Deus. Não esquecemos do propósito de Deus, da palavra de Deus e do amor dos irmãos. Nós não esquecemos. Olha bem, o Espírito Santo, como Jesus disse, quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Quando nós olhamos lá nas cartas de Paulo, diz assim que o Espírito Santo fez com que os discípulos lembrassem, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele dissera isto, creram na Escritura e na palavra de Jesus Cristo. O Espírito Santo fez com que eles lembrassem quando Jesus ressuscitou. Eles creram na Escritura, creram na palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha, veja bem que o povo judeu, quando estava exilado em Babilônia, veja bem, eles estavam ali chorando,
A Bíblia fala que estava às margens dos rios de Babilônia. Então, eles sentavam e choravam, lembrando de Sião, mas estava distante, estava sob o jugo do rei da Babilônia. Eles não tinham mais força para voltar quando eles quisessem. Ia chegar o tempo como chegou, eles voltaram. Mas eles lembravam de Sião, e eles choravam ali, né? Então, o Salmo diz que aquele povo ali, babilônico, pediam para que eles cantassem uma canção. Certamente era uma canção tão bonita que eles cantavam. Certamente seus instrumentos eram tão afinados, tão bonitos, que eles tinham vontade de ouvir. Mas eles disseram não. Eles encostaram seus instrumentos e disse: como nós vamos cantar numa terra distante, uma terra alheia, né? Então, no versículo 5, eles disseram assim no Salmo: se eu de ti me esquecer, Jerusalém, quem apegue minha língua ao paladar, se não lembrar de ti. Ou seja, que eu não vou cantar mais, que eu não vou glorificar mais se eu esquecer de ti. Que apegue a minha língua se eu esquecer de ti, né? Se eu esquecer de Jerusalém, que é a maior alegria. Irmãos, para concluir aqui, eu quero falar aqui sobre o apóstolo Pedro, que teve a mesma preocupação de lembrar os irmãos dos seus ensinamentos, da sua doutrina, do seu apostólica, da sua permanência. Então nós vamos ler aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1 e 2, diz: amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, quer dizer, nas duas, na primeira e segunda epístola, procuro despertar com lembranças, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como no mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha, o objetivo dele escrever as cartas, né, a primeira e a segunda carta, na segunda carta disse: é a segunda carta que eu escrevo. Então, o objetivo é esse, para despertar com lembrança, né, a mente esclarecida, quer dizer, uma mente não confundida. Ele está aqui elogiando aqueles cristãos que a sua mente já não era mais uma mente confundida, que não tinha confusão na sua mente, porque estava esclarecida a palavra de Deus para eles. Mas ele disse: para que vos recordeis, sempre recordeis, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e ensinado pelos vossos apóstolos. Oh, mas que zelo, que maravilha! E ainda nessa carta, no capítulo 1, versículo 12, e diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Está vendo? Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente
nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Conserveis a lembrança de tudo. Mesmo depois da minha morte, vocês conservarão a lembrança de tudo. Pedro, que sempre ele lutou contra os falsos mestres que introduziu no meio dos cristãos daquela época. Pedro, que sofreu muito, que lutou muito para que pudesse combater a heresia no meio do povo. E ele então escreveu as cartas, escreveu a palavra, pedindo aos cristãos que lembrasse, que não se esquecesse de tudo aquilo que eles tinham aprendido, daquilo que veio dos profetas, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Eu estou certo, irmãos, que nós estamos aqui na quarentena, estamos fechados em casa, nossas congregações estão lacradas, mas estou certo de que nós estamos em lembrança de tudo aquilo que nós aprendemos. Estamos sempre lembrando da palavra ensinada pelo pastor, sempre lembrando das Escrituras, sempre examinando, sempre orando, sempre buscando o Senhor, sempre estando em comunhão, mesmo assim, não assim no corpo, mas no Espírito nós estamos em comunhão. Pela graça de Deus. Eu me alegro pela vida de vocês. Me alegro pela fé, pelo ensinamento que vocês têm na palavra de Deus, para compartilhar comigo isso. Muito obrigado. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, eu oro agora, Senhor, abençoando meus irmãos da congregação. Ó Deus, eu oro agora, Senhor, abençoando os seus lares, as suas vidas. Senhor, que a fé deles possa ser firme a todo tempo, que eles possam lembrar daquilo, sempre lembrar daquilo que o Senhor tem ensinado, da sua palavra, da sua graça, Pai. Eu te peço, seja com todos, em nome de Jesus. Amém.